Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem conosco, a presidente do médico e também vereador em São José dos Campos, doutor Elton Júnior. Doutor Elton vai falar hoje sobre o suicídio, que é um tema muito delicado e que está aí, infelizmente, buscando muitos jovens aí para o desespero e cometendo suicídio. Mas antes disso, eu quero aproveitar que está aqui o doutor Elton, falar com ele sobre, dizer bom dia a você, e falar sobre a Câmara de Vereadores, segundo mandato, iniciando, mudou alguma coisa na sua visão, projeto, planejamento. Mais do que isso, o doutor Elton é médico, convivia muito em UTI nos hospitais da cidade e, de repente, na Câmara de Vereadores, onde vários vereadores pegaram Covid, ele estava no meio. Como assim, doutor? Bom dia. Exatamente. O Covid, ele não poupa ninguém, né, Não Clemente? poupa ninguém. Primeiro, bom dia a todos, Clemente, toda a equipe aqui da Jovem Pan. O Covid não poupa ninguém, né? E o importante é que a gente vá desenvolvendo também imunidade por meio da vacinação. E eu tive muito contato com o Covid durante todo o trabalho de UTI. Sim. Com isso, provavelmente, eu fiz uma imunidade celular, mesmo não tendo pego. Então, em virtude disso, O que seria o isso, quadro imunidade celular? não é só por meio da vacina, né? Micro contatos com o vírus podem nos causar uma preparação para a imunidade. Tanto é que acredita-se que a pandemia ela vai se tornar, na verdade, uma doença endêmica, onde todo mundo vai pegar anualmente, vai ter que tomar as suas vacinas e cada vez mais ela terá menos força. Acreditamos muito nisso. Tanto é que os 6 vereadores e eu acho que 3 ou 4 funcionários que pegaram no mesmo dia, todos eles desenvolveram quadros mais leves. Não teve nenhum caso grave. Não desenvolvemos um quadro grave. E a gente vê isso também através do reflexo de internações nos hospitais. A gente tem uma baixa taxa de internação no momento, diferentemente do que vemos, por exemplo, nos grandes centros. São Paulo tem um pouco mais. E quando a gente nota que a variante Delta ela é mais contaminante, talvez por causa disso eu tenha sido um dos contaminados, ela não é mais grave, mas ela provavelmente é mais contaminante, de mais fácil contaminação. O que a gente nota é que no hemisfério norte, nos Estados Unidos e alguns países da Europa, a gente tem casos mais intensos ou muito mais gente se infectando, mas a gente também nota que uma boa parte da população dos Estados Unidos, por exemplo, é contra a vacinação. Então eu creio que a gente vai passar por isso, vai criar imunidade por meio da vacinação e à medida que isso acontecer, os casos ficarão mais brandos. Giovana? Doutor, queria então entrar no caso do Setembro Amarelo, né? Esse é um mês de conscientização sobre o suicídio, um assunto muito importante, né? E que precisa ser falado, né? Precisa ser a gente trazer esse assunto. É um tema delicado, mas como tratar esse assunto então? De um tempo para cá, de poucos anos, 4 ou 5 anos, tornou-se evidente, por meio dos trabalhos e do conhecimento também científico, de que precisamos falar sobre o tema. Infelizmente, a maior causa dos eventos do suicídio são os quadros de depressão, de doenças de saúde mental. Quando não observamos os sinais, aquela pessoa não procura ajuda, que em 99% das vezes são tratáveis. Essa pessoa então não é acolhida, não recebe o adequado tratamento e isso pode vir, né? Quando falamos de tratamento médico, depressão e suicídio precisa de psicoterapia e medicação. Quando fazemos isso, nós prevenimos o suicídio. Então, por isso, precisamos levar informação. Não falamos sobre os meios, não damos visibilidade através de mídias e jornais sobre como acontece. Mas a gente precisa falar que ele existe e que as pessoas podem ser acolhidas e receber tratamento. É sobre isso que nós estamos falando em setembro. Quando você fala em medicação, doutor, procurar qual médico? E como é que as pessoas conseguem observar que aquele cidadão, aquela criança, aquele adolescente ou aquele adulto mesmo está passando por isso e precisa de um apoio médico? Bom, primeiramente a pessoa vai mostrar sinais de comportamento principalmente. Primeiro observamos os antecedentes, se é uma pessoa que já faz tratamento de depressão ou se está passando por um momento de crise. Crianças, por exemplo, das quais eu tenho
por muitas vezes feito palestra nas escolas, a gente nota que ela pode ter alteração no aprendizado, nas suas notas escolares, no comportamento com os colegas, com períodos de, às vezes, reclusão, às vezes isolamento dos demais colegas e das suas atividades normais. Ele pode mostrar algum tipo de sinal. E é importante que a gente fale com eles, porque o que a gente nota é que muitos têm vergonha de procurar atendimento para falar sobre o seu sofrimento. E são sofrimentos que podem ser causados por diversos motivos. Um deles, e que me deixa mais triste, são os abusos infantis. Uma menina, uma dentre 4 meninas e um dentre 5 meninos sofrem abuso durante a sua infância de pessoas, e geralmente são parentes em 80% dos casos. E esse tipo de sofrimento interno, que por muitas vezes a criança não expõe, pode levar a um sofrimento tão intenso, terminando com suicídio. E qual que é a faixa etária dessas crianças, doutor? 15 anos, até 15 anos. Até 15. Até 15 anos, todas as crianças, uma em cada 5 meninas, um em cada 4 meninos sofrerão abuso de algum tipo de forma. Uma coisa que eu queria dizer, a gente vê que com essa pandemia, né, as pessoas estão mais ansiosas, mudou muito, né, as pessoas não puderam viajar, tiveram que ficar em casa, então a gente vê quadros de ansiedade, tanto em crianças como pessoas mais velhas, né, com mais idade e tal. Queria saber qual é a relação da ansiedade, pode virar depressão. E outra coisa, nós temos visto também, doutor, falta de vitamina D. A população está sofrendo com a falta de vitamina D, o que acaba causando cansaço, a pessoa não tem mais ânimo para nada. Isso também pode levar à depressão? Existe a depressão, a falta de vitaminas, tudo isso são questões multifatoriais que podem convergir com problema e desordem de saúde mental. Mas em específico, o que a gente tem falado é que durante esse evento do Covid, a gente teve mesmo um aumento de ansiedade e depressão. Ansiedade é uma coisa normal. O excesso de ansiedade não é normal, né? Quando ela transforma ou limita a pessoa das suas atividades, isso precisa de tratamento. Às vezes a gente brinca de uma fala antiga, que a depressão é o excesso de passado. A ansiedade é o excesso de futuro. Isso causa uma desordem de equilíbrio no pensamento, que pode, por exemplo, num excesso de ansiedade, a pessoa acabar desenvolvendo alterações, inclusive hormonais cerebrais, e é o que a gente fala de neuroplasticidade, aumentando a chance de desordens e desequilíbrio no seu status de felicidade, de tranquilidade e de expectativa para o futuro. Eloy? Doutor, deixa eu perguntar uma coisa. A gente sabe que existe uma condição que a primeira atitude dos pais e das pessoas próximas tem que ser de acolhimento, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vejo também que alguns pais ficam naquela dúvida se realmente a criança ou adolescente está com esse problema, ou se a gente sabe que adolescente e criança também tem um lado complicado, que valoriza algumas coisas. Para os pais e para os responsáveis que estão acompanhando a gente agora, qual seria a primeira atitude? De acolhimento, levar a um profissional para tentar identificar? Esse profissional vai conseguir identificar se realmente essa criança está com esse problema, ou se dá, né, como a gente costuma dizer, brincando, tá dando aquele migué, né? Exatamente. Porque é uma situação delicada. A gente, óbvio, tem que tomar cuidado, mas às vezes o pessoal dá uma aproveitada também, né? Sim, mas eu acho que o auxílio de um profissional da área de psicologia é essencial. É o ponto de partida. É o ponto de partida, exatamente, para que a gente não peque por não acolher adequadamente o pensamento ou uma desordem que esteja à nossa frente, porque por muitas vezes ela é silenciosa e a gente precisa orientar. E outra coisa, nós sabemos bastante que essa geração Z, ela vai ter muitos problemas em virtude do que está vivenciando. O Covid vai atrapalhar bastante, a nossa resiliência é um pouco diferente.
A quantidade de informação digital através do celular também tem causado desordens. Então, além disso, nós podemos falar que a pandemia ela ia causar 4 picos, né? Isso eu falei bastante durante minhas orientações da pandemia. A primeira são mortes e desordens causadas pela doença em si. A segunda, que são as mais emergenciais, que deixaram de ser atendidas porque o Covid limitou cada um no seu quadrado. A terceira são doenças crônicas, né, que não são tratadas. E a quarta onda e mais perigosa, que eu acho que é a relacionada a desordem de saúde mental, suicídio e depressão. Nós estamos agora no meio dessa onda. Muito bem, conosco aqui, presença do médico e também vereador de São José dos Campos, doutor Elton Júnior. Conosco foi a presença do médico e vereador de São José dos Campos, doutor Elton Júnior, falando sobre suicídio entre crianças, adolescentes, enfim, de modo geral. Você está falando agora, doutor, com a gente no intervalo aqui, sobre as suas palestras em escolas municipais e também estaduais. E a incidência de casos de tentativa de suicídio é muito grande. É isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, para um suicídio efetivamente consumado, nós temos geralmente outras 10 não consumadas. A pessoa não consegue da primeira. Para cada caso? Para cada caso de suicídio que é consumado, nós temos pelo menos, em média, 10 outras tentativas anteriores. A criança, o adolescente ou mesmo o adulto tenta diversas vezes no seu recluso, no seu escondido, e daí depois, uma 10ª tentativa acaba por efetivar realmente o suicídio. Por isso que a gente tem que estar observando os sinais de alerta. É importante chamar a atenção dos pais. A coisa é grave, né? Porque parece uma escola aqui que a incidência era de 40% dos alunos numa sala de aula, isso? Isso. É muita coisa, doutor. Até por causa das condições familiares, as condições financeiras atuais, os problemas que tem em casa, mas que também tem na escola. Em algumas escolas a gente ficou um pouco entristecido por notar, e fizemos a pesquisa internamente através de um papel, e a gente acabou descobrindo que cerca de 40% das crianças que estavam ali na palestra já passavam ou tinham um pensamento depressivo e tentativas de suicídio. Então é para ficar muito preocupado. Por isso a gente precisa investir em saúde mental, e eu agradeço até a Jovem Pan que tem dado oportunidade para a gente falar sobre esse tema. O caso é grave, tem que ser discutido mesmo, né? Doutor, mas nesse caso, os pais sabem disso ou não? Por exemplo, numa sala de aula onde 40% da classe tentou, será que o pai ou a mãe ou uma pessoa que cuida dessa criança tem esta informação? Eu queria complementar, né? Por que às vezes a gente não percebe que isso está acontecendo, por exemplo, dentro da própria casa? Como tá atento a isso, doutor? É o que a gente tinha falado, por muitas vezes acha que é frescura. Então, quando a pessoa diz que está tentando, por muitas vezes os pais dizem, mas você tem que procurar Deus, né? E assim, precisa sim, mas fala, isso é falta de Deus. Quando diz isso, por muitas vezes a pessoa está dizendo errado. A pessoa às vezes está na procura, ela quer, mas ela está tão triste, tão depressiva, que ela acaba por não conseguir ter uma saída. Então esse tipo de fala não pode acontecer. Outro tipo de fala, existem muitas pessoas com problemas maiores do que o seu. Quando dizemos isso, cada vez mais a pessoa fala, peraí, a pessoa está falando isso, ela não está entendendo o meu sofrimento. Se ela não está entendendo o meu sofrimento, deixa eu ficar com o sofrimento para mim, porque não adianta eu expor isso para ninguém. Por isso que é importante acolher e dizer, eu entendo o seu sofrimento, eu estou aqui para te ajudar, nós podemos procurar ajuda, eu não vou te abandonar, estarei ao seu lado sempre. Quando fazemos uma fala totalmente diferente, mesmo que você não saiba exatamente o que fazer, essa pessoa fala, o meu sofrimento é grande, mas alguém está enxergando o que eu estou sofrendo, e por isso eu acho que existe chance para mim. Esse é o primeiro passo para o acolhimento da família. É o acolhimento da família. E quando dizemos isso é frescura, isso é coisa de adolescente, quando dizemos isso, nós estamos afastando aquela criança da possibilidade dela se abrir e dizer, eu estou sofrendo, vocês são meus pais, eu precisava ter alguém que me ouvisse. Se nós tratarmos desta forma, a criança não procurará
ajuda e provavelmente aquele quadro poderá se agravar. A criança percebe, doutor, que não está bem, ela percebe que ela, de repente, ela não quer apoio de ninguém, que ela quer entrar num quarto, fechar a porta, ficar no mundo dela e não consegue. Muitas vezes os pais estão achando que estão lá jogando, fazendo um joguinho ou fazendo uma outra coisa qualquer, mas assim, acaba sendo abandonada naquele quarto, naquele espaço. O grande problema é que, por falta de vivência, muitas vezes a criança não conhece outro tipo de vida. E para ela tem os seus questionamentos. Por que eu estou aqui? Será que a minha vida vai ser esse sofrimento? Tem esperança para mim no futuro? O que eu vou ser? Qual trabalho eu vou exercer? Será que eu vou conseguir ser tão bom como meu pai? Ou eu não quero ser como é o meu pai? Não, eu não quero... Eu gostaria de ser alguém, mas eu vejo na rede social todo mundo é tão bonito, todo mundo só posta coisa legal. A minha vida é uma droga. Quando ele faz esse tipo de pensamento, ele às vezes não tem ideia de que a vida não é só isso. Ele não teve vivências e por muitas vezes ele não faz o seu autodiagnóstico do sofrimento. Por isso a coisa acontece e piora com o futuro. Precisa que os pais estejam atentos para poder fazer o acolhimento. Doutor Elton, eu acho que é muito importante, né, a gente estar discutindo esse assunto, mas eu gostaria de saber, em São José dos Campos, onde os pais, enfim, ou adolescente mesmo, onde as pessoas podem buscar ajuda? Eles podem buscar juntamente na saúde mental, né? Nós temos os locais para o atendimento aqui em São José dos Campos, tem o hospital de... qualquer emergência hoje está treinado, os seus funcionários treinados para fazer o primeiro acolhimento, principalmente quando acontece, por exemplo, uma tentativa real de suicídio. Isso pode vir de diversas formas, as quais não importa a gente dizer aqui, mas nós temos em específico um local em São José, que é o do CRAS, que é onde a gente pode fazer o atendimento dessas crianças. Agora, precisa haver um investimento do poder público na parte de saúde mental. Isto por quê? Porque por muitas vezes a gente só trata a doença, que é palpável. Não há investimento importante de nenhum tipo de governo, né? E nunca foi entendido como importante dar condições para esse tipo de atendimento. Inclusive, eu coloquei um projeto de lei que está tramitando. Eu espero que a gente consiga votar ele, mas onde estabelece a possibilidade da contratação de psicólogos para trabalharem nas UBSs e daí melhorar o acesso de saúde mental para a população em sua região. Nós temos 40 UBSs. Se em pelo menos 10 UBS nós colocarmos um psicólogo em atendimento da população local, isso pode melhorar o acesso ao início do tratamento de saúde mental. E daí a gente encaminha para uma esfera maior aqueles mais graves. Mas a triagem feita por psicólogos é extremamente importante. Isso é no CRAS? Isso. Nós temos em São José quantos CRAS? Nós temos, na verdade, nós temos atendimento em 4, né? Sendo que um é específico para as crianças. Entendi. Eloy? Doutor, você comentou agora há pouco essa questão das redes sociais. Eu acho que essa questão, infelizmente, do suicídio, ela sempre existiu, ela sempre esteve presente, né, na sociedade como um todo. Agora, a gente percebe que nos últimos anos isso tem ficado muito mais forte, muito mais intenso. Será que também é por causa dessa questão, né, do pessoal estar tão ligado na rede social? E infelizmente a verdade é uma só, né? Em rede social a gente só vê a foto bonita do cenário, todo mundo sorrindo, agora a vida real não aparece por lá, né? Será Sim. que isso também é um fator que acaba levando essas crianças, esses adolescentes a ficarem mais deprimidos ainda? Aliás, aproveita seu gancho lá, além disso, a gente sabe que nas redes sociais também, eles fazem aqueles testes, né? Mandar crianças fazer isso, desafios, aquilo, tal, né? Os desafios e tal. Isso é um perigo, né? O grande problema é quando a vida se resume a viver uma vida de rede social, né? Por isso que vivências externas são extremamente importantes para que a criança saia disso e ela consiga fazer, por exemplo, vivências reais, né? Relacionamento. Por exemplo, papai e mamãe catar uma bola e ir pro parque, jogar um pouquinho, montar um quebra-cabeça com a criançada de noite. A gente vê cada vez menos, né? Pais saindo para empinar um pipa, andar de bicicleta, fazer
outras atividades aí importantes com essas crianças. Doutor, nós temos, infelizmente, esgotou, mas eu quero te agradecer mais uma vez sua vinda aqui à rádio, torcer para que o seu projeto seja aprovado, mais do que isso, que o prefeito Felício Ramute e toda a sua equipe de saúde vejam a causa como importantíssimo para o município. Exatamente, eu agradeço. A Jovem Pan por sempre estar trazendo temas importantes para a nossa sociedade, e eu acho que nesse momento, principalmente em setembro, a gente quer fazer a prevenção, mas ela não pode acontecer somente nesse mês. Todos os meses a gente precisa estar atento e levando a observação desse problema que é muito atual para todos nós. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, parabéns. Obrigado.